Foi agora. Então, vamos lá. Vamos dar início, então, à apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Alicia Sintra de Almeida. Ela vai ter 20 minutos para apresentar, e logo em seguida eu vou chamar a banca Lívia Mello e Wagner para compor a mesa, que já estamos aqui, e falar a cada um. E mais um professor, né? Quem é mais um professor, Dani? Não, Lívia, Wagner e eu. São 3. Nós vamos ter 8 minutos cada um para falar um pouquinho das sugestões para a Alicia. Alicia, vou começar a gravar, a marcar o seu tempo. Pode começar, Alicia. Boa tarde, meu nome é Alicia Sintra de Almeida e irei apresentar meu trabalho de conclusão de curso intitulado Monitoramento das repercussões hemodinâmicas de pacientes críticos com Covid-19 submetidos à manobra de recrutamento alveolar modificada, orientado pela professora Sheila Lima Campos, que hoje está sendo representada pela professora Daniela Cunha Brandão e o mestrando Rômulo Aquino Coelho Lins, que são os meus co-orientadores. Então, a síndrome respiratória aguda grave, ela é uma condição que pode cursar com casos mais severos da Covid-19. O manejo desses pacientes é feito na unidade de terapia intensiva, com ventilação mecânica protetora, que consiste em ofertar àquele paciente volumes e pressões pulmonares mais baixos e uma PIP individualizada. Dentro dessa individualização da PIP, existe uma técnica chamada de manobra de recrutamento alveolar, que antecede a titulação, que ela consiste em incrementos numa pressão positiva ao final da expiração, a cada 2 minutos, geralmente, chegando até uma pressão máxima entre 40 a 45 centímetros de água, a depender do autor. O objetivo dessa manobra é reabrir alvéolos previamente colapsados, otimizando assim as trocas gasosas e melhorando a relação de ventilação-perfusão. É importante essa ventilação mecânica protetora para a prevenção de lesão induzida pela ventilação mecânica, que chamamos de VILO. Nesse período pandêmico, foi sugerido pelas instituições brasileiras um protocolo modificado de manobra de recrutamento alveolar, limitando a PIP até cerca de 20 a 24 centímetros de água, a depender do IMC do paciente. Então, nesse contexto em que os pacientes COVID eles podem cursar com essa síndrome respiratória aguda grave, que consequentemente em conjunto leva a repercussões sistêmicas como quadros hipotensivos e até paradas cardiorrespiratórias, é de suma importância a monitoração das variáveis hemodinâmicas durante a execução dessa manobra. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é monitorar as repercussões hemodinâmicas de pacientes críticos com Covid-19, classificados com síndrome respiratória aguda grave, segundo a classificação de Berlim de moderada grave, submetidas à manobra de recrutamento alveolar modificada. É um estudo do tipo observacional, descritivo analítico de medidas seriadas, desenvolvida na unidade de terapia intensiva do Hospital Otávio de Freitas, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Ele foi desenvolvido no período de outubro de 2020 a março de 2021. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Seres Humanos e o parecer está descrito na apresentação. A população incluída no estudo era portadora de insuficiência respiratória aguda, não revertida com oxigenoterapia, sendo assim, esses pacientes passavam pela intubação orotraqueal e, consequentemente, ventilação mecânica invasiva. Os pacientes eles precisavam apresentar uma idade superior ou igual a 18 anos, serem de ambos os sexos e com Covid-19 confirmado através do exame RT-PCR. Como exclusão, tínhamos as contraindicações absolutas à manobra de recrutamento alveolar, como pneumotórax não drenado, fístulas broncopleurais, hipertensão intracraniana, a não anuência do médico responsável por aquele paciente e do próprio responsável familiar por aquele paciente internado. Inicialmente, os pacientes eram triados todos os dias pela manhã na UTI do Hospital Otávio de Freitas. Eram checados os critérios admissionais desses pacientes, a data de intubação. Em relação ao prontuário, eram colhidos dados clínicos, como sexo, IMC, presença de comorbidades, exames do paciente laboratoriais, e também eram analisados e caracterizados em relação a algumas escalas. A primeira utilizada é o National Early Warning Score, que é uma escala de gravidade, uma escala de gravidade, mas para determinar o quanto esse paciente deverá ser monitorado. Ela se relaciona com variáveis fisiológicas, o nível de consciência, a temperatura, como está descrito na imagem, e ele varia de uma pontuação de 0 até 25 pontos. Então, quanto maior a pontuação, maior é necessário uma atenção àquele paciente, uma monitorização adequada. E também ao SAPS-3, que é uma escala também fisiológica,
para determinar a gravidade da doença e o risco desse paciente desenvolver uma disfunção de múltiplos órgãos. Essa pontuação dele varia de 16 a 217, então também quanto maior a pontuação, maior a gravidade do paciente. Em seguida, eram monitorados os valores basais de frequência cardíaca, pressão arterial diastólica, sistólica, pressão arterial média. E, em seguida, os pacientes eram submetidos à manobra de recrutamento alveolar modificada pelos profissionais do serviço. Então, essa manobra era executada no modo PCV, com a relação em Z de 1:1, uma frequência respiratória de 20, mantendo a FiO2 prévia, preferencialmente, e mantendo um delta de pressão de 15 centímetros de água. O fisioterapeuta, ele poderia interromper a manobra se esse paciente alcançasse instabilidade hemodinâmica, que é definida pelos seguintes marcadores. O primeiro, uma pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial média menor que 65 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca maior que 150 ou menor que 60 batimentos por minuto. Ficava a critério dele a depender do risco-benefício em relação ao quadro clínico. E durante a manobra de recrutamento alveolar, esses pacientes tinham essas variáveis monitoradas durante cada passo do incremento da PIP. E a manobra de recrutamento alveolar, ela partia de uma PIP de 10 centímetros de água e chegava até uma PIP de 20, no máximo, centímetros de água, ou 24 se o paciente apresentasse um IMC maior que 30 kg por metro quadrado. E a cada passo da PIP se incrementava 5 centímetros de água nessa PIP inicial, e permanecia-se durante 1 minuto nesse passo antes de mudar para o próximo. Eu trouxe uma ilustração feita por mim sobre o protocolo. Então, coletávamos as variáveis basais, a manobra começava na PIP de 10 e se mantinha nessa PIP de 10 por 1 minuto, depois subia para a PIP de 15, se mantinha durante 1 minuto, PIP de 20 a mesma coisa. Chegava na PIP de 24 apenas os pacientes que apresentassem um IMC acima de 30 quilos por metro quadrado. E as variáveis monitoradas estão descritas também na imagem. Os desfechos, no caso, seria analisar o comportamento das variáveis descritas previamente e também a frequência dos marcadores de instabilidade hemodinâmica também definidos. A frequência cardíaca acima de 150, abaixo de 60, e a pressão arterial sistólica menor que 90 e a pressão arterial média menor que 65 milímetros de mercúrio. Em relação à análise estatística, foi utilizado o Statistical Package for the Social Science, que é o SPSS, versão 22 para Windows, para análise. Para variáveis quantitativas, foi utilizada a média de desvio padrão intervalo de confiança 95%. Para variáveis categóricas, foi utilizada a frequência relativa e absoluta e análise de variância multivariada e de medidas repetidas para análise das variáveis desejadas e por nível de PIP. E para analisar a presença ou ausência dos indicadores de instabilidade hemodinâmica, foi utilizado o teste binomial e o teste Q-quadrado para os grupos moderados e grave. O cálculo amostral foi realizado de forma online na calculadora desenvolvida pela Universidade de São Paulo, em Bauru, no Brasil. O nível de confiança adotado foi 95%, com o poder estimado em 80% e considerando a perda de elementos da amostra em 10%. Foi considerado como um estudo piloto com 20 pacientes e foram analisados os indicadores, a frequência dos indicadores de instabilidade hemodinâmica. O maior indicador representado na amostra foi o de pressão arterial média, que chegou a cerca de 23%. Então, a partir dessas variáveis, o cálculo amostral, definidas no cálculo amostral, o tamanho ficou definido em 40 pacientes no total, sendo 20 para o subgrupo moderado e 20 para o subgrupo grave. Esse é o fluxograma dos pacientes na pesquisa. Então, inicialmente, haviam 44 pacientes elegíveis, 4 foram excluídos por RT-PCR negativo para a COVID, sendo incluídos 40 no estudo, apenas 39 foram analisados, porque um foi excluído por ser um caso leve, segundo a definição de Berlim, de síndrome respiratória aguda. Em relação à caracterização amostral, temos essa tabela. Então, o N total da nossa pesquisa foi 39 pacientes, sendo 53,8% do sexo feminino. Nessa primeira coluna, as variáveis analisadas, e nessa segunda, a média e o desvio padrão. Então, a idade, em média, foi de 62,5%, o IMC de 29,7%, o NILS Score de 12,5%, o SAPS-3 de 53,8% e o índice de oxigenação, que é a pressão alveolar de oxigênio sobre a fração expirada de oxigênio basal, foi cerca de 11.
Esse daqui é um gráfico em barras em relação a comorbidades. Então, analisamos, né, os 39 pacientes. Aqui essa coluna representa o número de pacientes, ou seja, 0, 5, 10, 15, 20, 25 pacientes, e aqui as comorbidades. A principal, que estava mais presente na amostra, foi hipertensão arterial sistêmica, representando com 20 pacientes. Em segundo lugar, diabetes mellitus, com 14 pacientes. Em terceiro lugar, pneumopatias, com 8 pacientes. E, em quarto lugar, doença renal crônica, com 6 pacientes. Em relação à gravidade da doença, segundo a definição de Berlim, definida em 2012, 21 pacientes eles se encontravam no subgrupo moderado e 17 pacientes se encontravam no subgrupo grave. Na verdade, nessa tabela aqui foram consideradas 38 pacientes, porque um paciente não tinha definido a relação de oxigenação basal dele. Então, não podemos definir ele em um dos subgrupos. Mas ele foi considerado nas análises de toda a população, e não na de subgrupo. Em relação às variáveis hemodinâmicas, nessa primeira coluna temos as variáveis de interesse, na segunda, a média basal dessas variáveis com o intervalo de confiança, e na terceira coluna, a média durante a manobra e o intervalo de confiança também. Então, podemos observar que a média basal em comparação à média durante a manobra foi bem parecida, certo? E, inclusive, o que nós achamos aqui é semelhante ao que foi estudado por Busana e colaboradores em 2020. Foi um estudo desenvolvido sobre monitoração de variáveis não invasivas, que é o nosso caso também, e a média basal dos pacientes deles é parecida, a nossa é parecida com a média basal dos pacientes deles, na verdade. E só que existe um pequeno detalhe. O nosso intervalo de confiança é amplo. E se analisarmos bem, ele chega a alcançar os marcadores de estabilidade. Então, quer dizer que alguns dos nossos pacientes eles já iniciaram a manobra com estabilidade hemodinâmica, provavelmente porque o benefício dessa manobra para aquele paciente sobressaía ao risco. Em relação a essa tabela, são as variáveis hemodinâmicas, certo? Que essa é a primeira coluna, durante os níveis de PIP, que foi analisada através do ANOVA multivariáveis e de medidas repetidas. Então, nessa segunda coluna aqui, temos o nível de PIP com o N, certo? Na PIP de 24, tivemos apenas 13, porque só alcançava a PIP de 24 os pacientes que fossem obesos, ok? Nessa terceira coluna, considerando toda a população, certo? Com a média e o intervalo de confiança, aqui apenas o subgrupo moderado e nessa última coluna o subgrupo grave. Então, vemos de modo geral que a média durante o recrutamento alveolar na mesma população e entre elas também é bem semelhante. Assim como podemos observar na pressão arterial sistólica, que também segue a mesma análise da tabela anterior. Variável, nível de PIP, aqui o grupo total com a média de desvio padrão, moderado e grave também com a média de desvio padrão, e os níveis de PIP bem descritos e o N, certo? Quando o N se apresenta menor é porque realmente tivemos uma perda de um dado de um paciente durante aquela coleta, certo? Então, podemos observar que aqui também se mantém bem semelhante, principalmente entre o próprio grupo. E na pressão arterial diastólica, podemos observar o mesmo padrão, é o mesmo formato de tabela. Então, variável, nível de PIP, o subgrupo todos, o subgrupo moderado e o subgrupo grave. Há uma diferença, nós percebemos, entre o moderado e o grave, mas não houve diferença estatística entre os dois, nas análises multivariadas e de medidas repetidas. E na pressão arterial média também observamos o mesmo comportamento. E o que podemos tomar em relação a isso? Basicamente, os nossos pacientes, eles mantiveram uma estabilidade hemodinâmica durante a manobra. E, no caso, isso corrobora para o que já foi estudado por Santos e colaboradores em 2015. Ele desenvolveu um estudo sobre manobras de recrutamento graduais, que seriam manobras que consistem em incrementos aos poucos na PIP até chegar à PIP máxima desejada. E ele fala aqui como essa PIP ela vai chegando aos poucos, repercute menos no sistema cardiorrespiratório do que se você alcançar a PIP máxima abruptamente, você dá tempo para aquele sistema se adaptar, se organizar. Então, isso somado ao fato de que na nossa manobra houve uma limitação da PIP máxima para 20 ou 24, a limitação do tempo também que foi reduzida à metade, que geralmente é 12 minutos, passou a ser 1,
Tudo isso pode ter contribuído para o fato dos nossos pacientes não terem tido as repercussões hemodinâmicas que geralmente acontecem em manobras convencionais. Essa tabela e a próxima que eu vou mostrar são as tabelas dos indicadores de instabilidade hemodinâmica. Nessa aqui, temos os relativos à frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca basal acima de 150, ou seja, se esse paciente ele tinha essa frequência cardíaca acima de 150 no basal, sim ou não, presença ou ausência. Durante a manobra, se esses pacientes algum desenvolveu, sim ou não, presença ou ausência. Na frequência cardíaca também basal, abaixo de 60, se algum paciente se situava nessa classificação, sim ou não, e a mesma coisa durante a manobra de recrutamento alveolar. Então, olhando a tabela, vemos que houve um aumento em comparação à inicial, certo? De pacientes que se alocaram para o grupo presença durante a manobra, ou seja, alguns pacientes eles desenvolveram uma instabilidade, eles marcaram positivo para instabilidade hemodinâmica, segundo esses marcadores. Porém, todas essas análises aqui, esse P aqui é em referência ao teste binomial, certo? Que foi feito na amostra total. Esse daqui o subgrupo moderado e esse daqui o subgrupo grave. Esse P2 e P3 é em relação à análise estatística do teste Q quadrado. TNR significa teste não realizado, ou seja, quando a amostra é 100%, não podemos comparar um grupo com o outro, então ele não realiza o teste. Isso é automático da análise estatística mesmo. Então, podemos ver que, para todas as análises, o P foi menor que 0,05. E o que isso quer dizer nessas análises? Quer dizer que o grupo de ausência, ou seja, o grupo que não teve marcador, foi maior que o grupo que possuiu marcador de instabilidade. Ou seja, nessa análise aqui, ela é estatisticamente positiva para estabilidade hemodinâmica. A mesma coisa pode se dizer dessa tabela aqui. Inclusive, no nosso estudo, os maiores marcadores aqui positivados para a instabilidade hemodinâmica foi a pressão arterial sistólica, abaixo de 90 milímetros de mercúrio durante a manobra, a porcentagem, e a pressão arterial média também durante a manobra, que também representou 23,1%. Foram as duas maiores porcentagens na nossa pesquisa. Aqui também todas as análises seguem a mesma forma da outra, então a amostra total, subgrupo moderado, subgrupo grave, o N total, ou seja, o número de pacientes que possuíam presença ou ausência daquele marcador e a porcentagem, o P também, teste binomial, Q quadrado e Q quadrado. Então, podemos observar que aqui houve o mesmo comportamento da frequência cardíaca. Houve, sim, um aumento das pessoas que se alocaram para o grupo de presença de instabilidade durante a manobra, porém, não foi estatisticamente, o grupo de presença não se sobressaiu estatisticamente falando em relação ao grupo de ausência, com exceção do marcador de pressão arterial média menor que 65 milímetros de mercúrio, que foi igual a 0,05. Como no meu estudo foi definido que para ter uma significância deveria ser menor que 0,05, aqui, com esse P, o que quer dizer? Que, estatisticamente falando, os grupos estavam quase equitativos, não tinha uma diferença significativa entre esses dois grupos, certo? Nenhum se sobressaiu em relação ao outro. E em relação a essas porcentagens, o que nós achamos é compatível com que FAM e colaboradores acharam também uma revisão sistemática sobre eventos adversos da manobra de recrutamento alveolar em pacientes com insuficiência respiratória. Então, a maior parte desses pacientes, eles apresentavam hipotensão como evento adverso, que foi o que aconteceu aqui na nossa amostra também. Mas, ainda assim, a tendência é que eles mantenham estabilidade hemodinâmica durante a execução. Esses efeitos eles estão relacionados à pré-carga e à pós-carga do ventrículo direito. Por quê? Quando eu aumento a pressão em via aérea e aumento a pressão alveolar, o que acontece? Eu diminuo o meu retorno venoso, o que, consequentemente, reduz a minha pré-carga do ventrículo direito, e eu aumento a minha resistência vascular pulmonar, que, consequentemente, aumenta a pós-carga. E essas alterações de pré e pós-carga do ventrículo direito repercutem na pressão arterial e também na frequência cardíaca. 10% da nossa amostra total apresentaram indicadores de instabilidade prévia positivos, ou seja, 10% eles já tinham instabilidade hemodinâmica prévia. 17,9% faziam uso de DVA prévio à manobra, e desses pacientes, apenas 5% necessitou de aumento de dose de droga vasoativa, em especial noradrenalina.
O principal achado do nosso estudo é que a manobra de recrutamento alveolar modificada não gerou repercussões hemodinâmicas em pacientes com COVID, nem no subgrupo moderado e nem no subgrupo grave. O principal ponto forte do nosso estudo é que ele se baseou num protocolo, uma recomendação nacional por parte de associações como a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Associação de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva, para orientar o manejo de pacientes COVID por parte dos fisioterapeutas, principalmente porque se tinha medo da tolerância desses pacientes a manobras convencionais e também a manobra modificada. As principais limitações do nosso estudo foram tamanho amostral, porque sabemos que no subgrupo grave ele não alcançou o número 20 pré-estabelecido pelo cálculo, porém acreditamos que não influenciou na análise. As variáveis utilizadas foram variáveis macro e não invasivas. Então, se quisermos analisar minuciosamente o sistema cardiovascular, deveremos utilizar análises mais invasivas e criteriosas. E a literatura limitada. Como a COVID é uma doença nova, não se tem muitos estudos relacionando a COVID com a manobra de recrutamento alveolar modificada e as repercussões hemodinâmicas, o que acaba limitando a nossa discussão. E como sugestão, deixamos aqui que nos próximos estudos se faça uma correlação entre as repercussões respiratórias e hemodinâmicas com a análise da mecânica respiratória e de oxigenação também desses pacientes. De modo geral, podemos concluir que a manobra de recrutamento alveolar modificada ela é segura, sim, do ponto de vista hemodinâmico, porque as variações que tiveram não foram estatisticamente e clinicamente importantes e foram apenas transitórias. E foram reforçadas principalmente pela baixa frequência dos indicadores de instabilidade hemodinâmica e pelo baixo uso de drogas vasoativas. Além disso, nenhum dos nossos pacientes necessitou de interrupção durante a manobra de recrutamento alveolar. Gostaria de agradecer ao apoio financeiro da FACEP, da Propesc e da CNPq para desenvolvimento do projeto, e também aos profissionais de saúde envolvidos na pesquisa e aos meus orientadores e coorientadores. Muito obrigada.